Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estamos oferecendo o nosso culto em ação de graças pela resposta de Deus ao nosso irmão Rivaldo, que está empregado. Glória a Deus. A igreja estava orando por ele, apresentando a necessidade do irmão, e que nós possamos também orar pela restauração da saúde da nossa irmã Rosinha. Nós vamos ler um texto, está no livro dos Salmos. Se você quiser apenas escute, Salmo 111, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tua resposta de oração ao teu servo Rivaldo. Apresentamos diante de ti a saúde frágil da nossa irmã Rosinha, Pai. Que o Senhor esteja ali afofando aquele leito de hospital, dando graça e sabedoria àqueles médicos para que hajam de maneira eficaz como instrumentos teus. E nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações essa palavra de vida. Que nenhum de nós saia daqui sem que sejamos profundamente ministrados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque o teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos conversado com muitas pessoas, temos dito isso muitas vezes, porque isso tem acontecido realmente. E uma das coisas que tem causado espanto no meio do povo de Deus é a falta de reverência diante do Senhor. É interessante que há sempre dois pesos e duas medidas. Muitas vezes, essa semana eu fiz essa pergunta algumas vezes a algumas pessoas, e eu queria fazer essa pergunta hoje: quem é você, ou quem somos nós, quando ninguém conhecido está olhando? Nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos também, que são aquela grande torcida contra, que está sempre ao derredor, esperando a hora da nossa queda. Por isso é tão importante oração e vigilância. Não há um só lugar onde não estamos na presença de Deus. E muitas vezes pregar com palavras é fácil demais. Mas nós somos chamados a pregar com a vida. E eu quero repetir a pergunta: quem somos nós quando ninguém conhecido está olhando? O Senhor nos chama hoje à reverência devida que devemos ter ao Senhor. Aqui nós encontramos o salmista exaltando o Senhor por sua glória e majestade. Ele também exalta o Senhor por suas obras magníficas e por sua aliança estabelecida com seu povo escolhido. E esta atitude não é incomum, pelo menos naqueles dias, por parte de vários outros salmistas e demais servos de Deus. Havia uma consciência profundíssima da grande presença de Deus, dos seus atributos eternos e da sua obra redentora.
havia uma santa reverência, um santo temor em relação ao sagrado. Parece que muitos perderam isso. O que tem acontecido em nosso tempo? O que se passa na cabeça dos cristãos contemporâneos, ou pelo menos daqueles que se dizem cristãos? Eu tenho ficado abismada com a falta de temor e tremor diante do Senhor e de Sua Majestade. O Senhor ou é tratado de maneira distante e ritualística, numa religiosidade árida, ou como igual. Demonstra-se em determinadas situações uma intimidade tão irreverente que muitos até se atrevem a dar ordens a Deus. Fazem suas exigências como se o Senhor fosse um empregado cósmico à disposição deles. Ou até mesmo desrespeito das piadas infames que são feitas com o nome do Senhor, com a maior sem cerimônia, mesmo no meio dos que se dizem cristãos. Há uma falta de reverência e uma ausência da consciência da presença do Senhor que chega a ser doentia. E aí isso nos leva a algumas considerações. Enquanto o salmista pontua de forma reverente as alianças feitas e os feitos memoráveis de Deus, há hoje um desdém em relação a essas coisas. Alianças são desconsideradas. Ordenanças são negligenciadas, atraindo grandes juízos. Olha-se para a liberdade da graça de Deus de forma irresponsável, como se esta fosse desculpa para pecar e Deus fosse um Papai Noel bonachão, pronto a passar a mão sobre a cabeça de suas crianças caprichosas. Não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne, como diz o apóstolo Paulo. Graça é o favor imerecido de Deus e ela deve nos tornar cada vez mais reverentes e devedores do Senhor, não atrevidos e inconsequentes. E eu repito a pergunta: quem somos nós quando ninguém conhecido está olhando? E repito mais uma vez: somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas a multidão de anjos caídos que está sempre a postos ao derredor, ávidos por nossa queda. Não nos esqueçamos, o Senhor não está apenas dentro das quatro paredes da igreja visível, mas em todos os lugares. Tem faltado temor a Ele em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, nas relações interpessoais, nas relações conjugais, na seriedade da nossa adoração, isso quando ela existe. Deus não tem sido priorizado. Tudo tem ocupado um lugar de honra na vida dos que se dizem filhos de Deus. Quantos altares têm sido erigidos aos deuses estranhos, cultuados por nós, às ocultas, nos porões de nossas almas carnais. Depois queremos ter vitórias em nossas demandas pessoais. Caso continuemos assim, só amargaremos derrotas. E eu não estou aqui trazendo uma palavra de julgamento para nenhum de vocês. Essa palavra é para todos nós, incluindo a mim. Tratamos Deus como se fosse, repito, um empregado cósmico, sempre pronto a atender os nossos caprichos de filhos ingratos. O que aconteceu com a presente geração de cristãos? Muitos templos estão lotados em busca do ter em detrimento do ser. Meu marido costumava usar uma expressão muito interessante. Ele dizia que a medida do ter não enche nunca. Ainda
bem, as pessoas não alcançam determinadas coisas, já estão às voltas querendo outras e outras e outras e outras. Quando o maior desejo do nosso coração devia ser o enchimento do Espírito de Deus em nossos corações. O que é que tem sido armazenado lá dentro? O salmista aqui chama atenção para 3 fatos que o fiel não deve perder de vista em nenhum momento. Primeiro fato, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é medo de Deus, mas uma santa e profunda reverência diante da majestade de Deus e pela consciência da sua presença. O Senhor sabe aquilo que fazemos, repito, quando ninguém conhecido está olhando. E Ele nos pedirá contas. Em segundo lugar, terceiro fato que chama atenção pelo salmista: revela prudência os que praticam o temor do Senhor. Sem temor a Deus não há sabedoria. Sem sabedoria cavamos os nossos próprios abismos. O salmista sabe as consequências de desconsiderar Deus em nossos planos, de fazer tudo à revelia dele, de maneira autônoma. Davi sabia exatamente as consequências de agir à revelia de Deus, até que de repente ele cai em si, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. E hoje todos nós estamos sendo chamados pelo Senhor para voltar à prática das primeiras obras. Temos percebido uma tendência contemporânea à autonomia muito grande. Não falo em relação a dependências humanas, mas a um andar autônomo em relação ao Senhor. Hoje as pessoas tomam atitudes, fazem escolhas e depois comunicam a Deus. E querem que Ele assine embaixo escolhas muitas vezes malditas. Isso tem sido trágico sob todos os aspectos. As pessoas têm andado de peito inflado, se achando o máximo. A palavra de Deus, ela é absolutamente atual. E o que valia para os dias antigos, vale também para o hoje, para o agora de Deus. O Senhor nos ordena a priorizar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Muitos irmãos têm atravessado estreitos, estreitíssimos. Castigo de Deus? Não. Consequência de escolhas malditas feitas lá atrás. Cuidado com as escolhas. Presta atenção àquilo que você tem desejado tão ardentemente. Busque o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E peça que o Senhor abra seus olhos espirituais para que você veja, para que você enxergue a vontade soberana de Deus na situação que o aflige. Em terceiro lugar, o louvor do Senhor permanece para sempre. O Senhor deve ser louvado e exaltado por tudo que Ele é e tudo que Ele criou, por todas as suas ações e intervenções na história e em nossas vidas particularmente. Que louvemos ao Senhor. E eu repito, eu não estou falando de cantar. A irmãzinha me revelou outro dia que fez um propósito com Deus de cantar todo dia 10 hinos.
Chegou aqui rouca. Eu digo, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu nunca vi uma pessoa tão desafinada feito você. E eu faço um rodeio medonho para dizer essas coisas. Eu disse, o Senhor, Ele já está pensando naquela hora que você vai chegar lá para cantar esses 10 hinos. E aquilo, além de desafinada, além de fora do tom, e ela ainda entra na parceria do hino. Ela enfia no hino frases, palavras que não estão lá. Eu digo que tem adiantado. Ela disse, não tem servido de nada. Eu digo, só pode. Eu disse, se eu fosse ele, eu também não atendia, não. Aí ela saiu, disse, mas pastora, a senhora disse um negócio, eu fiquei tão triste. Eu digo, se essa tristeza servir para você parar de cantar, já serviu para alguma coisa. Glória a Deus. Então o louvor é que nós somos chamados pelo Senhor para sermos um aleluia da cabeça aos pés. São atos, são ações, vida no altar. Falar da palavra é fácil demais. Vivamos a palavra. Deixemos que as pessoas olhem e digam assim, olha, aquela pessoa ali, aquele homem, aquela mulher, tem alguma coisa diferente nela. Que o Senhor me mostre o que é que está por trás. Aquela pessoa tem sido tão benigna para aqueles que estão à sua volta. Sejamos benignos, compassivos com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, o que é que nós podemos tirar dessa brevíssima meditação? Em primeiro lugar, façamos tudo para a glória de Deus. Vou repetir mais uma vez. Tudo vem dele, é para ele e vem por meio dele. Não podemos esquecer esta verdade eterna que deve ser testificada por nós, assim como fazia José no Egito e Daniel e seus amigos em Babilônia. O Senhor honra aqueles que o glorificam com a vida. Segundo lugar, que possamos rever nossas posturas ególatras e autônomas enquanto há tempo. E esse tempo se chama hoje. Nunca saberemos quando seremos chamados desta terra. Que nós possamos nos colocar diante de Deus, deixando que Ele nos sonde, antes que o Senhor nos envie grandes alfinetes do céu para furar nossos balões de vaidade. Não estamos aqui para receber aplausos. Estamos aqui para glorificar o Senhor, aonde quer que estejamos. Independente de como esteja o nosso estado de ânimo ou não. E por último, uma chamada do Espírito de Deus a todos nós no dia de hoje. Estamos começando uma nova semana. Enquanto vida tivermos sobre a terra, o tempo da nossa oportunidade é hoje. A hora, agora. E para terminar, trago essa chamada do Espírito de Deus. Temamos e tremamos diante do Senhor, antes que seja tarde. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, de um modo vivo. E a minha oração hoje é para que essa palavra reverbere, ecoe nos nossos corações, à medida que nós vamos para os nossos lares, que entramos no nosso quarto de dormir, que chegamos naquela hora de orarmos ao Senhor. Temamos e tremamos diante do Eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Vou orar por vocês.